Estamos iniciando aqui mais uma de nossas lives, tratando sobre as 15 leis da vida. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Muito bem, iniciando do ponto onde paramos na última vez, estamos agora na 8ª lei, iniciando hoje a 8ª lei. A 8ª lei diz assim, a citação: a lei da gratidão, denominada Dasa-mancha, em sânscrito, é a lei da manifestação das bênçãos materiais, também as espirituais, e talvez por isso seja conhecida como a lei da suprema manifestação da riqueza. Para entender essa lei, é preciso compreender 3 princípios. Primeiro, a percepção do ter só existe quando você doa. Segunda, doar não é obrigação, é um ato de escolha pessoal. Terceira, para que seja equânime, a doação tem que ser pelo menos proporcional àquilo que você ganha. Examinemos o primeiro princípio, que diz que o ter só é percebido quando você doa. Aliás, nós estamos vivendo uma época, com essa história da Covid-19, em que você tem muitas ocasiões para doar e para ajudar pessoas que estão passando por necessidades prementes. Essa grande lei está presente em todos os livros sagrados do passado, embora algumas vezes de maneira velada, para não aguçar a ganância e a avidez material dos homens. Essa é uma daquelas leis que, além de trazer proveito para a sua vida, humaniza você e transborda muito além das realizações materiais, pois atua sobre o seu subconsciente e multiplica seus resultados em medida cheia, recalcada e transbordante. Esse é um grande ensinamento sobre a prosperidade que está na Bíblia. E por que é grande? Porque é o único ensinamento sobre prosperidade que está citado em 3 evangelhos diferentes na Bíblia, com palavras bem semelhantes e com o mesmo sentido. Essa passagem bíblica sobre essa lei diz mais ou menos assim: aquele que tem, mais lhe será dado, mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Essa é a única passagem bíblica que está em 3 evangelhos quase com as mesmas palavras. Você a encontra em Mateus 25, 29, em Marcos 4,25 e em Lucas 19,26. Mas é preciso ter para se conseguir esse resultado. E como que sua mente subconsciente consegue entender que você tem? A resposta é bem fácil. Você notou que você não pode dar o que não tem? Você só pode dar o que tem, não é? Então, quando você doa, seu subconsciente entende que você tem e cumpre o que diz a frase bíblica: aquele que tem, mais lhe será dado. E o resto da frase é o castigo para aquele que não doa. Mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E não adianta tentar lutar contra essa lei, pois mesmo para as pessoas que não aceitam praticar o dízimo, por exemplo, e nem tenham uma natureza espiritual desenvolvida, a mensagem está presente em seu subconsciente, pois há milhares de anos ela existe nos sistemas filosóficos, nas escolas de espiritualidade e nas religiões. Mesmo para os que não a aceitam em termos sociológicos, religiosos ou espirituais, ela continua atuando, pois está presente em nossa herança genética, já que é um hábito humano de milhares de anos e que, mesmo que o não tenhamos aprendido, foram praticados por nossos ancestrais e consta como informação em nosso DNA. E em que essa lei chamada Dasa-mancha ajuda você? Quando praticamos qualquer forma de doação, principalmente a doação igualitária, estamos de uma forma ou de outra praticando Dasa-mancha, que também era chamado de dízima, ou em termos religiosos, o dízimo. E isso evoca reações subconscientes que nos ajudam na transformação de nossa vida. O que é uma doação igualitária? É uma doação que seja proporcional aos seus ganhos. Isso é denominado equidade. Não é um valor fixo, é um percentual proporcional ao que se ganha.
Quando doamos, eu estou olhando aqui para a esquerda, porque eu tenho uma tela de computador para ter a referência daquilo que eu vou dizer a vocês, porque eu tenho problema de memória, eu sofro de AGT. Então eu anoto tudo, preparo a aula antes, e depois leio as citações, e aí posso responder aos comentários de vocês. Quando doamos, o subconsciente entende que temos, e é necessário ter para se conseguir mais. E como ninguém pode doar o que não tem, então o ato de doar é um testemunho válido para o nosso subconsciente que temos alguma coisa, pois estamos doando. O ato de doar não existe quando é praticado por obrigação, que é o segundo princípio. Ele só existe, ou só passa a existir, quando é uma escolha pessoal. Doar não significa apenas doar dinheiro. Você doa quando dá do seu tempo, do seu carinho, de sua dedicação. Eu, por exemplo, moro num condomínio. E como eu tenho uma certa idade, todo mundo tem uma certa idade, eu tenho 70 anos. Então, estou em confinamento aqui em casa, por causa da quarentena. E há algumas senhoras vizinhas aqui no condomínio que eu moro que se oferecem para buscar coisas em lugares para mim, na farmácia, no supermercado. Essas pessoas são muito atenciosas. Isso é uma forma de doação também. Como também é todo trabalho voluntário que você possa praticar sem receber nada em troca. Bom, quando você compartilha, quando apoia e quando serve, tudo isso volta para você multiplicado. Talvez por isso que Jesus tenha dito que aquele que queira ser maior entre vós, que seja aquele que mais sirva. E volta tão multiplicado e tantas vezes maior, que Jesus afirmou que aquele que quer ser o maior entre vós deve servir mais que os outros. Edson, este dom de servir e ajudar o próximo não está vinculado à pirâmide de Maslow? Ok. O Edson escreveu Marshall, mas é Maslow, ok? O Maslow criou uma pirâmide de necessidades, né? E ela vai dos padrões mais básicos, mais simples da vida, àqueles mais avançados. O conceito não é de Maslow. Ele já existia na Índia há milhares de anos. Tanto é que aquele yogi famoso, vou tentar lembrar o nome dele, vou lembrar aqui no meio do caminho, ele costumava dizer que Vivekananda, lembrei, Swami Vivekananda dizia: o homem que anseia porque tem fome não pensa em Deus. Né? Provavelmente isso nem era dele, era do mestre dele, do Ramakrishna. E a ideia é bem essa: se você está passando por muitas insuficiências em sua vida, você não vai ter tempo para pensar em filosofia, em religião, em Deus, em divindades. Você está tão desesperado para conseguir o básico que tudo mais está além daquilo que você está buscando. Esse é o sentido da pirâmide de Maslow. Então, essa história da pirâmide de Maslow é justamente isso. Você tem que atender às suas necessidades primárias para que você possa ter tempo para filosofar, para ler, para estudar, para se preparar para a vida, para encontrar a sua missão de vida. Tudo isso é muito interessante de se ter, mas é muito difícil de você procurar se você tem que lutar pela sua próxima refeição. É compreensível o princípio que o Maslow passa em sua pirâmide. Então, prosseguindo aqui com as citações. Tinha uma coisa que me deixava encucado. Por que essa insistência da Bíblia em citar essa lei em 3 evangelhos diferentes? E note que não são 3 citações, porque em Mateus existem 2 citações iguais e depois em mais 2 outros evangelhos. Então são 3 evangelhos e 4 citações. Que insistência é essa? Até que compreendi o porquê de tanta insistência. É que há um grande segredo aí. O segredo está em ser uma doação e não um pagamento. Pagamento é entendido em seu subconsciente como resgate de uma dízima, de uma dívida. Então tem gente que é contra o dízimo e diz: eu não quero pagar o dízimo. O dízimo não pode ser pago. Se for pago, não é dízimo. Porque o dízimo tem que brotar do coração, tem que ser uma oferta sua, tem que ser uma coisa que você dá porque você está agradecido pelas coisas que você recebe de Deus, pelas pessoas que você ama, pela tua família, pelo teu filho, pela tua esposa, pelo teu marido, se você for mulher. Então, essa história de agradecer
Não significa pagar. Você não precisa pagar. Deus não precisa de você. Né? Se ele criou o universo, por que ele precisaria de uma pessoa tão insignificante como nós, os humanos, que somos poeira em comparação com o universo? Né? Ele não precisa de nada que é nosso. Ele tem isso em abundância. Então você não paga dízimos. Não existe isso de pagar dízimo. Você doa o dízimo. Ou seja, você dá uma parte daquilo que você ganha como uma maneira de agradecer, de mostrar gratidão pelas coisas que Deus lhe dá. E Deus não lhe dá nada em troca do dízimo. Ele não está procurando o teu dízimo. Ele quer um sentimento de gratidão que brota do seu coração. E o dízimo, nesse caso, é apenas uma forma de você demonstrar isso. E você não precisa fazer isso com dinheiro. Você pode fazer isso com trabalho voluntário, com gentileza, com as pessoas que precisam, com a doação do teu tempo. Existia um poeta árabe chamado Khalil Gibran, e ele dizia uma frase mais ou menos assim, como eu tenho problema de memória, pode ser que eu erre alguma coisa. Ele dizia: não dais quando dais de vossas posses, é quando dais de vós mesmos que realmente dais. Olha que frase preciosa. Pagamento é entendido em seu subconsciente como o resgate de uma dívida. Era algo que você devia. Você apenas cumpriu sua obrigação, fez o seu dever, já que era essa a sua responsabilidade. Mas doação é diferente. Você está doando. É uma escolha pessoal. É você quem escolhe fazer isso. Ninguém pode te impor isso, nem te exigir isso. Ninguém lhe impõe ou o obriga. Você não faz porque deve. Não há dívidas envolvidas. Você não tem obrigação. É um ato voluntário, e por ser um ato voluntário, tem valor especial. É um ato de doação. É o ato de dar. E só podemos dar quando temos. Quem não tem, não pode dar. Mas mesmo doando a insignificância de apenas 10% do que a gente ganha, quando você faz isso, o nosso subconsciente entende que damos porque temos. E aquele que tem mais, mais lhe será dado, está escrito. E como mágica, é como mágica, só que é uma mágica que funciona e transforma vidas. Experimente. Quando você melhora a sua vida, você melhora também a vida de todos que convivem com você. Ao se tornar próspero e realizado, você sorri mais. Há um provérbio brasileiro que diz que rico ri à toa, né? Você adota atitudes mais amigáveis, você se comporta melhor e todos ganham com isso. Ou seja, sua prosperidade transborda para além de você e abençoa as pessoas que estão próximas a você. Sua prosperidade melhora o mundo, torna o mundo um lugar melhor para se viver. As pessoas religiosas doam um dízimo às suas igrejas, supondo que ao fazê-lo estão doando a Deus. Mas Deus é o dono de tudo que há no universo. Ele não precisa dessas migalhas. Se Deus é Pai, como ensinou Jesus, Ele quer o bem de seus filhos. E com certeza fica feliz ao ver que você está praticando a doação igualitária para o seu bem, seu crescimento pessoal, sua realização, para transformar sua vida em uma obra de arte. Afinal, é isso que Deus espera de você. E fazendo isso, é que você transforma a sua vida e transborda em bênçãos para si mesmo, para a sua família, para o seu próximo. E ao fazê-lo, cumpre aquilo que Deus espera de você. O Maton Roy diz: o dízimo é o símbolo da gratidão. De fato é. Doar com o coração é dizimar. Perfeitamente, Rogério Beltrame. O Maton Roy faz uma observação. A nossa vida sempre precisa das bênçãos, da bênção e de prosperidade. É claro. Lógico. Nós recebemos tudo de Deus. O judaísmo, no livro tem um livro chamado O Segredo, do Michael Berg. Não é aquele livro da Rhonda Byrne. O Michael Berg, que é um rabino, ele diz que quando nós compartilhamos, quando doamos, nós estamos mais próximos de Deus, porque é o que Deus faz o tempo todo. Você tem sua vida. De quem você a recebeu? Né? Você respira, existe ar aí para você respirar. Você está vivo. Se você não tivesse, você não estaria aqui assistindo a nossa live. E por menos que você tenha, você tem muito mais do que tinha o Henrique VIII lá da Inglaterra, que era um rei.
Imagine o Henrique VIII, se ele quisesse um pão, um lavrador tinha que semear, tinha que arrancar ervas daninhas, tinha que proteger das pragas, colher aquele milho, aquilo tinha que ser moído para virar farinha, depois virava um pão, era uma trabalheira danada. Hoje não, hoje você está numa época do mundo em que você entra em um supermercado e tem lá iguarias que o Henrique VIII jamais pôde provar, porque não existia no tempo dele. Quando ele queria viajar, ele tinha que entrar num cavalo e não era fácil, porque ele era um homem muito gordo e tinha dificuldades para andar de cavalo. Você não. Você entra numa Uber, num carro, num táxi, num ônibus, num avião, num navio, e você tem um mundo a seus pés. Então você vive numa época muito especial e deve ser grato a Deus a cada instante por cada uma dessas coisas que você tem. Se você vai expressar esse agradecimento a Deus através de uma doação, de um serviço voluntário, de uma gentileza que você faça para alguém, isso é uma questão entre você e Deus, não tem nada a ver comigo, tá? Eu não estou te dando nenhuma sugestão. Eu estou apenas apresentando a você fatos sobre as leis da vida que você vai interpretar e utilizar em sua existência de acordo com o seu critério pessoal. Espero que de bom alvitre, bem pensado, bem refletido. Muito bem. Finalmente, examinemos o terceiro e último princípio que diz que a doação tem que ser pelo menos proporcional ao que você ganha. Você já observou como a natureza é mãe dadivosa? Se você semear um grão de milho, e se esse grão apenas dobrasse, ou seja, daqui a alguns meses você colhesse 2 grãos de milho, todos nós já teríamos morrido de fome. A humanidade não teria sobrevivido e teria desaparecido há milhares de anos. E note que dobrar é muito mais do que você consegue na maioria dos investimentos. Para ganhar 25% do que você investe na poupança, você precisa de 4 anos, aos juros de 0,6% ao mês, que é o que ela paga. E isso para dobrar só, hein? 4 anos. E 25% é um quarto, 4 vezes menos do que dobrar por ano. Ou seja, 4 vezes menos do que semear um grão de milho e conseguir 2 grãos ao fim da colheita. No entanto, a mãe natureza, por cada grão de milho que você semeia, produz muitas espigas, e cada espiga centenas de grãos. Eu pesquisei na internet e tem pé de milho que produz de 7 a 9 espigas. Eu nunca vi um pé desses, mas está escrito na internet. E a colheita do milho é realizada em torno de 70 a 90 dias depois de plantar, o que faculta várias colheitas por ano. Edson Caetano da Costa disse: se não puxarmos as pessoas para junto de nós, nossa vida perde seu significado na Terra. Eu não sei se a gente precisa puxar, mas de qualquer forma, nós podemos fazer alguma coisa para que as pessoas que estejam próximas a nós se sintam bem e queiram estar próximos a nós. Eu acho interessante uma lenda que eu li em algum lugar quando eu era criança, que o sol e o vento fizeram uma aposta que obrigariam um homem a tirar seu casaco. E o vento ventou e fez uma turbulência e levantou poeira. E quanto mais ele fazia isso, mais o cara se agarrava no seu casaco e tentava se proteger. E aí foi a vez do sol. Ele foi esquentando aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, até que o cara tirou o casaco. Então o amor e a proximidade das pessoas é assim. Nós as conquistamos, tá? Quando você tem uma presença amiga, quando você compartilha o que há de melhor em você com essas pessoas, aí pode surgir o amor. Não é obrigatório, mas pode surgir. E é muito mais fácil você conviver com alguém que você conquistou aos pouquinhos, sempre de uma maneira reiterada, que a pessoa veja que você tem um procedimento ético, um procedimento moral, um procedimento adequado, e que você faz isso todos os dias, não é de vez em quando. Costumo dizer que para algo funcionar tem que ser feito de vez em sempre. De vez em quando o sol nem sempre funciona. Tá bom? Prosseguindo aqui com as nossas citações. E é por isso que o Dasamancha, que é o nome em sânscrito dessa lei, né, consiste em doar pelo menos 10% de tudo que você ganha. E isso é quase nada diante do que você vai conseguir de volta,
em medida cheia, recalcada e transbordante, que é uma frase bíblica a respeito dos resultados que você obtém quando você doa alguma coisa. E essa é a doação igualitária. Para aqueles que creem, as bênçãos de Deus fluem indiscriminadamente, bafejando a todos. Mas aqueles que praticam da mancha, é dado uma afluência maior e mais abundante. E você pode medir isso, está escrito na Bíblia. Deus diz, provai-me nisso, para aqueles que praticam o dízimo. Da mesma forma que a água cai na forma de chuva, tanto sobre as montanhas quanto sobre os vales, mas é nos vales que se acumula, gerando rios e lagos, assim também o que pratica a doação igualitária é aquele que recolhe as bênçãos de Deus, pois para ele flui inexoravelmente, e é nele que elas se acumulam, quando geram as benesses e as alegrias da vida. A alegria da vida é, antes que tudo, a sensação do dever cumprido, por saber que você está procurando crescer no caminho do bem, buscando se autoaperfeiçoar e melhorar a sua vida. Você deve isso a si mesmo, você deve isso às pessoas que você ama, você deve isso à sua família e também ao seu próximo. Sempre lembrando, eu costumo dizer isso muitas vezes, que o próximo não é o semelhante. O próximo não é tua esposa, teus filhos, o vizinho. Esses são os teus semelhantes. O próximo é a mãe terra, são as árvores, as plantas, as flores, o capim, a folha de grama, os animais, tá? Então Deus nos deu, Jesus nos deu 3 mandamentos. O primeiro é aquele que fala de amar a Deus, acima de todas as coisas. O segundo nos diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. E o interessante aqui é que Jesus diz, este mandamento é semelhante ao primeiro, ou seja, equivale a amar a Deus. Só que o próximo, muita gente ignorante pensa que é o vizinho, é as pessoas que ele ama, o filho, a esposa. Não é. Porque não é semelhante a você, é próximo a você. Então é a mãe terra, são as plantas, toda a vida animal, o ar que você respira, tudo isso é próximo a você. Tá ok? Não é semelhante a você. E Jesus nos diz um terceiro mandamento que pouco cristão conhece, infelizmente. E ele diz, e outro mandamento vos dou, que vos ameis como eu vos amei. E nisso Jesus está dizendo para você amar o teu semelhante. Aí sim, você tem a sua esposa, os seus filhos, o seu marido, o seu vizinho, as pessoas com quem você trabalha, aquelas pessoas que você encontra na rua. Então ele mandou amar o próximo, que é a mãe terra, a natureza e suas leis, que você está aprendendo aqui, e também o seu semelhante, que são as pessoas que convivem com você. Bom, quando você pratica a doação igualitária, você está estendendo a oportunidade para que esse bálsamo tenha a oportunidade de tocar a vida de milhares de pessoas que necessitam que você desenvolva atitudes e adote ações condizentes com a pessoa que escolheu o caminho correto do crescimento, do desenvolvimento pessoal e do autoconhecimento. E ao melhorar sua vida, ao crescer, ao alcançar a prosperidade, é impossível saber quantas lágrimas, quantas dores você irá enxugar e aliviar. Eu acho interessante quando eu ouço falar que políticos brasileiros roubam o dinheiro do nosso povo. Eu assisti um filme americano, eu não me lembro bem o nome, porque eu tenho problemas de memória, mas que um dos atores era o Brad Pitt. E o Brad Pitt era uma espécie de consultor. E ele explica que quando um político rouba $1.000, ele mata X pessoas. Tem lá uma equação que ele faz, que eu nem me lembro muito bem, que há muito tempo que eu assisti esse filme. Mas o fato é que quando você prejudica alguém, você não prejudica só esse alguém. Você está prejudicando vários outros alguéns que convivem com esta pessoa. Quando você prejudica um pai de família, você está prejudicando a família inteira que ele ajuda a sustentar. Quando você prejudica uma mãe de família, você está prejudicando muitos filhos e um marido que dependem dela também. Então é um efeito dominó. Não faça o mal, tá?
O Buda dizia uma coisa interessante: faça o bem. Se não puder fazer o bem, não faça o mal. Tá ok? E é bem simples isso, né? Qualquer pessoa pode entender, não precisa de sermões e nem de grandes discursos, tá bom? Então, procure ter uma vida ética, descobrir a sua missão de vida, descobrir por que você está aqui. Sempre lembrando da frase do Mark Twain, que dizia que você tem dois grandes momentos na sua vida, dois grandes dias. O dia em que você nasce e o dia que você descobre por que nasceu. E isso significa encontrar a sua missão de vida. Existem métodos para isso, tá? Se vocês me perguntarem, amanhã, quando eu estiver comentando esta live, eu coloco lá um curso que explica como é que você encontra a sua missão de vida. Eu ponho lá o link nas respostas, tá bom? E ao melhorar a sua vida, e ao crescer e alcançar a prosperidade, é impossível saber quantas lágrimas, quantas dores irá enxugar e aliviar. Ao fazer a sua doação igualitária, você não está ajudando apenas a si mesmo, está ajudando a sua família, as pessoas que você ama, ao seu próximo, as pessoas que convivem com você, a toda a humanidade. Como dizia Gandhi, você quer mudar o mundo? Só há uma maneira de fazer isso. Mude a si mesmo. Edson Caetano da Costa. A pessoa mais importante para mim é eu mesmo. Se você não se ama, como amará a Deus? Que você não vê. É verdade. Né? Eu acho interessante essa frase de Jesus, quando ele diz que você deve amar ao próximo, que não é Deus, e nem o teu vizinho, e nem as pessoas que você ama. É a natureza e suas leis. É a vida animal, a flora, a fauna, a mãe terra, né? E é interessante essa frase, porque se você não se ama, como é que você pode amar alguma coisa ou alguém? Se você se sente culpado, se você se vê como um pecador, se você tem uma, entre aspas, dívida no cartório, como é que você pode amar os outros se você não ama nem a você mesmo, se você não dá dignidade a si próprio, né? A coisa complica, né? Esta lei é chamada da lei da gratidão, porque é quando você doa que você demonstra gratidão pelo que tem, para com sua vida, pelos familiares que a vida lhe trouxe e para tudo que vale a demonstrar gratidão em sua vida. Por que a vida lhe daria mais se você não está interessado em demonstrar gratidão? Chegamos à nona lei. E a nona lei é a lei da ação. Eu tenho uma frasezinha minha que eu digo: sem ação não há realização. E se você for uma pessoa religiosa, eu lhe digo: sem ação não há salvação. Não tem a palavra salvação? Não precisa ter ação nessa palavra? A palavra realização não precisa de ação? Então elas não existem se não há ação. E se você me vem com aquela história de que Jesus morreu por nós e já estamos salvos, você tem que se lembrar que Jesus tinha vários irmãos, está na Bíblia. E um deles era Tiago. E o que Tiago diz na Bíblia? Ele diz: a fé sem as obras é morta. E o que são as obras? As ações. Por exemplo, o amor, eu não vejo o amor como um substantivo. Para mim, amor é verbo. Se você não toma atitudes e ações em relação à pessoa que você não ama ninguém. O amor não existe como um substantivo, ele só existe como verbo, o verbo amar, né? Quando você ama, quando você acarinha, quando você protege, quando você nutre, quando você mantém a vida de alguém, quando você ajuda uma pessoa que está doente ou alguém que precisa de um alimento, então você está praticando a boa obra. E sem essa obra, não existe salvação, tá? Porque a fé sem as obras, como diz Tiago, irmão de Jesus, é morta. Então se mexa, tá? Atitude e ação. Teve um homem aqui no Brasil, eu não sou espírita, mas eu admiro muito o trabalho do Chico Xavier. E ele dizia uma coisa interessante: não é a sua fé, não é a sua religião que tem valor, o valor está nas suas atitudes e ações, porque isso é você.
Olha que coisa interessante, simples de entender, né? E fácil de pôr em prática. O Edson Caetano da Costa está usando muito essa frase: sem ação não há realização. Obrigado pelo prestígio, Edson. E é uma grande verdade, né? E se nós conseguirmos fazer esse povo sair da zona do conforto e ter atitudes e ações que sejam mais úteis para a nossa sociedade, vai ser muito mais fácil para nós vivermos e convivermos com os demais. Tá bom? A nona lei é a lei da ação. Então, vou começar com as citações. Essa é a lei que fecha o ciclo da realização. Tenha em mente que o grande diferencial para melhor está em agir. Sempre lembrando aquela frase minha, sem ação não há realização. E que o grande diferencial para pior é o reagir. A reação é o contrário da ação, tá? Se alguém precisa te incentivar para que você faça alguma coisa, então não tem valor para você, você está apenas reagindo. Agora, se esse ato, essa atitude surge de dentro de você, do seu coração, da sua boa vontade, de uma intenção de tornar esse mundo melhor, de amar alguém, então isto é uma ação. Agora, a reação é diferente. E tem mais, hein? Se você só ama aquelas pessoas que são lindinhas, perfeitinhas, maravilhosinhas e fofinhas, você não ama ninguém. Porque é fácil amar, né? Uma pessoa que seja pequenininha, gentilzinha, bonitinha, fofinha e tal. Agora, amar os casca de ferida, aqueles caras chatos que você encontra por aí, isso exige uma certa atitude do seu coração, uma certa elevação espiritual sua. E não é fácil. Na minha idade eu já aprendi que não é fácil, eu acredito que você também. Só que lembre-se que muitas pessoas dependem dessa pessoa. E se você acha que determinado alguém não merece a sua caridade e seu amor, procure assistir um filme baseado numa obra de um grande escritor francês. Eu estou tentando lembrar o nome do filme agora. Meus problemas de memória são terríveis. Mas eu vou lembrar daqui a pouco que eu falo. É a história de um personagem chamado Jean Valjean. Só que eu não estou lembrando o nome do filme nem do livro, né? Eu li o livro, o autor é Victor Hugo, é um dos livros, já lembrei, é um dos livros mais famosos que ele escreveu, chama-se Os Miseráveis, eu li na versão antiga, que eram 2 volumes, depois fizeram vários filmes, né, contando essa história. E a história é interessante, esse Jean Valjean era um menino que roubou um pedaço de pão porque estava com fome. E eu não me lembro o que aconteceu, mas ele foi julgado e por causa de ter roubado um pedaço de pão, ele foi condenado às galés, que é uma expressão de um trabalho braçal em que você fica, eu não me lembro se era 10 ou 14 anos, quebrando pedra, porque você roubou um pedaço de pão, cara. Bom, então o Jean Valjean, um belo dia, cruza com um bispo e ele saiu da prisão e ele rouba a casa de um bispo. Bom, ser um bispo não significa nada para mim. Agora, se você é um homem de caráter, se você tem uma vida ética, se você age de acordo com o bem, se você tem o título de bispo ou não, não interessa. Você merece o meu respeito. E esse bispo merecia o meu respeito. Jean Valjean entrou na casa dele e roubou a prataria que tinha lá na paróquia. E foi pego pela polícia. E a polícia trouxe ele segurando um saco cheio de pratarias que foram roubados do bispo. E mostraram para o bispo aquilo. E o bispo disse, não, ele não me roubou, eu dei isso a ele. E ele tinha roubado, né? Então, depois que a polícia o soltou, porque ele não era um ladrão, ele foi até o bispo e agradeceu muito, e ficou comovido pelo bispo não tê-lo acusado, porque era um homem de caráter, e a partir de então a vida dele se transformou e ele passou a ajudar o próximo. É um filme belíssimo, chama-se Os Miseráveis, tá? Ou se você prefere ler, talvez você ache até de graça, porque é uma obra que tem mais de 70 anos. E tudo que tem mais de 70 anos de publicado, eu sou escritor, eu sei, cai no domínio público. Você não tem mais que pagar direitos autorais. Talvez você ache ele em formato e-book por aí, tá? E se achar, manda um link para mim, porque se eu tiver esse e-book, eu vou distribuir para muita gente, porque eu gosto muito de compartilhar o que é bom.
E espero que você seja como eu e faça o mesmo. Tá bom? O grande diferencial para pior é o reagir. É você ser impelido a fazer o que presta, porque por você mesmo você não toma essa atitude. Agora, se você toma essa atitude e age, então você não está reagindo, você está agindo. Quando você conheceu a primeira lei que eu ensinei a vocês aqui há várias semanas, que é a lei da percepção, você teve a oportunidade de compreender que há coisas que dependem de você e outras que não dependem. Percepção implica em perceber e agir, porque se você só percebe, você não tem sabedoria, você tem apenas conhecimento. Tá? Perceber mais ação igual a percepção. Se você percebe, mas não age, o ciclo não se fecha. Falta Gestalt. Gestalt é um nome alemão para um círculo que não se fechou ainda. E quando essa ação não se completa, não há o resultado final, não há a colheita. Tá? A palavra Gestalt vem do alemão e pode ser traduzida como forma, configuração e todo. Se não é todo, ainda não está completa essa forma. E a sua atitude e ação é que vai completá-la. Para compreender as partes, é preciso compreender o todo. E a compreensão não nasce do conhecimento, nasce apenas da sabedoria. E de onde nasce a sabedoria? Você recebe o conhecimento, que em geral é passado a você por outrem, e você resolve experimentar. Você toma atitudes e ações em relação ao conhecimento que você adquiriu, e por força de pôr em prática, de agir, de experimentar, você comprova se aquele conhecimento é válido ou não. Se não for válido, jogue fora. Não perca tempo com isso. Se for válido, incorpore ao seu arsenal de conhecimentos e estratégias, porque isso vai ajudar você em sua vida. Tá? Então, a ideia é sabedoria. Veja, saber, dor, ia. O ia significa agir. Você não vai a nenhum lugar se você não sai de onde você está. Agora, para adquirir o saber, exige alguma dor. Essa dor é no sentido figurado. Qualquer esforço que você faça, qualquer atitude, qualquer ação que você faça, você tem que sair da tua zona de conforto e se mover. Isso que é chamado de dor. Porque aqui há um conceito interessante sobre o sacrifício. A palavra sacrifício vem do latim sacrificare e significa tornar sagrado, adotar uma atitude em relação às coisas que você faz. Não implica necessariamente em sofrer. Tá? Sofrer é sempre uma escolha da sua mente. A dor é inevitável, ela existe na vida, com certeza. Agora, o sofrimento é uma escolha. Tá? Reflita sobre isso. Compreender as partes significa compreender o todo, e a compreensão não nasce do conhecimento, nasce apenas da sabedoria. Se você se lembra, quando examinamos a questão da sabedoria, a sabedoria é o resultado da aplicação do conhecimento. A aplicação implica em agir. Na vida você só tem duas opções. Você pode sofrer com a dor da disciplina ou sofrer com a dor do arrependimento. Quem disse isso foi um colega meu. Nós dois fomos alunos do John Grinder. Eu sou ninguém, mas ele era importante. Você conhece ele na internet. Ele se chama Tony Robbins. E o Tony Robbins, que escreveu vários livros, foi aluno do John Grinder, como eu também fui. E ele diz isso de uma maneira tão especial que eu vou ler de novo. Na vida você só tem duas opções. Você pode sofrer com a dor da disciplina ou sofrer com a dor do arrependimento. Então, vamos entender o que é disciplina. A palavra disciplina vem do latim também. Chama-se disciplinare. E significa ensinar alguma coisa a você mesmo. Quando alguém lhe ensina alguma coisa, você tem conhecimento. Quando você pratica isso, você está ensinando isso a você. Está transformando isso em sabedoria, uma sabedoria que é sua. E disciplina é exatamente isso. Então procure adotar as coisas que as pessoas lhe ensinam, praticar e ver se é útil para você. Se for útil, adote. E vai fazer parte do seu quinhão de saber, que é chamado de sabedoria. Tá bom? E isso é disciplina. Esse negócio de mandar alguém fazer não é disciplinar ninguém. Você dá uma coça no seu filho, isso não é disciplina.
Você chamar a aula de matemática de disciplina da matemática, também não é disciplina, porque a disciplina é um ato individual em que você ensina a você mesmo alguma coisa que seja útil. E você só faz isso agindo, adotando atitudes e ações que transformem o mero conhecimento em sabedoria. Espero ter ficado claro nesse sentido. Não é possível existir sabedoria se você não age. E é a ação que transforma o conhecimento em sabedoria. As leis da vida nada mais são do que a soma de 3 diferentes estudos da filosofia, dos segredos da natureza e do espírito, que os homens preservaram desde a antiguidade. Isso resulta na compreensão do mundo e da vida de forma natural. Antigo ditado hermético afirma que os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Isso é interessante, porque não é uma questão de escutar, né? Você só vai entender alguma coisa quando você a põe em prática. E isso fala-nos da ação. E uma forma de ação, uma premissa antes que a ação possa ser feita, é a atitude. Então, se você sabe de alguma coisa nova, adote uma atitude e uma ação a respeito dessa coisa nova, para que você transforme o entendimento em sabedoria. É uma equação bem simples. E não existe entendimento sem sabedoria. E a sabedoria só é possível através da aplicação do conhecimento. Portanto, é o mesmo que dizer que o entendimento só é passível de ser alcançado através da ação, da aplicação do conhecimento. Então, o caminho só está disponível a quem está disposto a caminhar. E caminhar só é possível para quem quiser ir para a frente, e caminhar implica em andar, e andar implica em agir. E isso vem de encontro ao ensino de Paulo de Tarso em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, e em Hebreus, capítulo 5, versículo 13 e 14, em que Paulo diz que o leite foi feito para as crianças, mas o queijo apenas para os homens adultos. O Matom Ruá deve estar feliz que ele mora lá em Minas, né? E que tem um excelente queijo por lá. Então, o queijo, se você der queijo para um bebê, talvez você o mate. Mas para um adulto, o queijo é muito mais satisfatório do que o leite simplesmente. Tá? Então, há alimentos para a criança, adequados à criança, e alimentos adequados para o adulto. Ok? A criança gosta de brincar. O adulto deveria se dedicar a conhecer a sabedoria, a ler, a estudar, a se tornar um exemplo para as pessoas que com ele convivem. E isso até é dito em latim, né? Exemplum docet. O exemplo ensina. Eu sou do tempo do latim, sou da velha guarda. Não se alcança a sabedoria sem a ação. Sair da zona de conforto e aplicar as leis da vida é a ação que se espera de você. A ação é uma coisa que surge de nós, surge do nosso coração, de uma atitude nossa, uma iniciativa nossa. Né? Agora, a reação não, é a iniciativa dos outros. Alguém nos empurra, nos dá um pé na bunda, nos manda para frente, e então a gente começa a fazer alguma coisa por força dessas circunstâncias, e isso não tem grande valor, porque é só uma reação. Mas mesmo que você esteja fazendo alguma coisa porque lhe mandaram fazer, se você encontrar dentro de si uma razão verdadeira para fazer isso, e aí essa reação vai se transformar numa ação. E talvez você a faça de uma maneira melhor, de bom grado, com uma atitude mais feliz, mais adequada. E deixa de ser um trabalho, pode ser uma devoção, pode ser uma atitude sua, uma missão de vida para você. Quando você encontra isso na sua vida, viver se torna mais fácil, né? É muito difícil para as pessoas que não têm um bom motivo para viver se levantar de manhã. Elas dormem até tarde, né? E se vacilar no feriado, nem se levantam. Agora, quando você tem um motivo para agir, uma motivação, aquilo que eu chamo de missão de vida, levantar é uma alegria. Eu levanto de madrugada. É só perguntar para minha mulher. Quando todo mundo está dormindo, eu já estou trabalhando, porque na realidade não é trabalho, né? Eu amo o que eu faço, então faço com grande prazer
E eu sou aquele cara que ama segunda-feira, tá? E eu não tenho que sair para trabalhar, porque eu trabalho em casa mesmo. Isso foi uma decisão minha, eu escolhi isso há muitos anos, antes mesmo que existisse essa epidemia que está tomando conta de todo mundo. E aqui eu aproveito para passar mais um conhecimento para vocês. Eu costumava usar a expressão endemia. E hoje mesmo vi um vídeo internacional em que eles falam em endemia. Só que endemia é uma coisa restrita, é uma epidemia que acontece num pequeno local. E a epidemia não. É uma coisa que tem caráter assim internacional, mundial, como é a epidemia que nós estamos vivendo. Só que eu não sabia disso. E graças a um de nossos ouvintes aqui, um grande amigo meu, Gustavo Badiotto, lá do Japão, que eu descobri que eu cometi esse erro, que não é um erro, é um erro comum, né? Eu estou vendo isso na TV toda hora nos noticiários eles usam a expressão endemia, mas endemia é um fato restrito a um local. Eu fui pesquisar na internet, graças ao Gustavo Badiotto. O que nós estamos vivendo é um caráter mundial, é uma epidemia, tá? Então corrijam aí o vocábulo com vocês. Bom, nós estamos chegando ao minuto fatal e a próxima lei é a próxima que veremos agora, que seria a 10ª lei da vida. Eu prefiro abordá-la na nossa próxima live, para que a gente possa ter mais tempo e espaço para discutir as questões fundamentais da vida. Então, se algum de vocês tiver aí alguma questão, alguma colocação, alguma pergunta que eu possa esclarecer, aí aproveitaremos melhor esses 8 minutinhos que nos restam, tá? E quando puderem, dê um jeito de assistir Os Miseráveis. Deve ter lá na Netflix, ou se não tiver, com certeza no YouTube tem. E se você gosta de ler, encontre um e-book com essa história, que é uma história interessante. E quando eu mencionei a você o exemplo do Jean Valjean, eu assisti esse filme, eu tinha uns 13 anos de idade, acho. Provavelmente o ator e todos do filme já morreram, porque faz muito tempo, né? Mas existem versões novas, como nos lembra o Márcio Estrapação e outros que nos escreveram aqui. Então, a ideia é a seguinte. Perceba que mesmo aquelas pessoas que aqui no Brasil a gente chama de casca de ferida, aqueles caras chatos, né? No meu tempo eram chatos de galocha, mas como ninguém mais usa galocha, hoje em dia todo mundo usa tênis, não tem mais sapato. Então a gente fala de casca de ferida. Bom, esses caras existem para todos os lados, né? E alguns são terríveis. Só que há uma utilidade para eles também. Tá? Existe um filme, eu não me lembro bem o nome, acho que se chama Brooklyn. E nesse filme conta-se a história de uma mocinha inglesa que trabalhava para uma megera, uma mulher muito má. E eu conheci algumas delas. E algumas delas muito próximas a mim. Tá? E essa mulher, que era muito má, atazanava a vida dessa mocinha inglesa, até que um dia ela seguiu o conselho de um padre, que era amigo da família dela, e mudou-se para os Estados Unidos. Foi levada para lá e migrou para lá. Ela era irlandesa, né? Na realidade ela não era inglesa, ela era irlandesa. E deixou a Irlanda para trás e foi para os Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, ela foi morar numa pensão de mulheres, que foi indicada pelo padre. Todas elas trabalhavam em pequenas empresas ali próximas e ela também passou a fazer isso. Só que ela aproveitou o tempo dela e foi fazer um curso como guarda-livros, que era o nome que se dava ao contador daquela época, as pessoas da contabilidade, as pessoas responsáveis pela parte burocrática da administração. E quando ela se formou como guarda-livros, ela conheceu, não me lembro mais em que lugar, porque faz tempo que eu assisti o filme, um rapaz americano que era um homem, se não me engano, eu não me lembro se ele era encanador ou marceneiro, mas era um homem que fazia algum tipo de trabalho braçal. Era um homem de uma família não muito rica, né, devido à natureza do trabalho dele.
E esse homem se engraçou com ela, ela gostou do rapaz e acabou se casando com ele. Só que, como eles eram pessoas sem muitos recursos, não fizeram nenhuma festa pomposa, se casaram apenas no cartório. E quando ela estava no cartório se casando, por uma daquelas coincidências do destino, que o Jung chama sincronicidade, um rapaz da mesma cidade dela, lá na Irlanda, estava ali no cartório e presenciou o casamento dela. Bom, aí, pouco depois que ela casou com esse rapaz, chegou uma notícia da Irlanda de que a irmã dela tinha falecido. E ela resolveu visitar a mãe, que a essas alturas estava sozinha lá na Irlanda. E foi-se para a Irlanda. Chegando lá, ela não contou para ninguém que ela tinha se casado, nem mesmo para a mãe. E uma amiga dela, amiga de infância, vendo ela por lá, pensando que ela era solteira, apresentou para ela um rapaz muito promissor lá da Irlanda. Um rapaz que tinha posses, a família era rica, era um rapaz inteligente, um rapaz de bom coração. E essa mocinha começou a sair com esse rapaz. E até o tempo foi passando e ela nada de voltar para os Estados Unidos, porque conheceu esse rapaz e ficou contente de conhecer alguém que talvez fosse conhecido de infância e que agora estava oferecendo uma possibilidade boa de vida para ela. Inclusive, os pais desse rapaz iam mudar de região, iam deixar uma casa totalmente mobiliada para ele. Ele tinha condições de casar com ela e tinha um bom emprego, ganhava muito melhor do que aquele menino com quem ela se casou aqui nos Estados Unidos. Bom, só que aquela antiga patroa dela, que era uma mulher ranzinza, uma verdadeira megera, mandou um recado que queria falar com ela. E ela foi se encontrar com essa senhora. E ela falou para ela: você é uma carraspana, você é uma pessoa falsa, eu sei que você casou nos Estados Unidos, porque aquele rapaz que era da Irlanda e que viu ela no cartório se casando, contou para essa senhora que ela tinha se casado. Então você é uma mulher casada, mas está saindo com fulano, você não contou para ninguém que você é casada, você é uma pessoa falsa, mentirosa. Então essa mulher, que é uma megera, derramou todo o seu veneno sobre essa moça. E a moça, ao sair dali, foi refletir a respeito, contou para a mãe que ela era casada, explicou para o rapaz que não podia ficar com ele porque ela era casada na América, e voltou para a sua vida. Ela recuperou a sua dignidade, voltando para o rapaz que tinha casado com ela. Então, note que essa megera, apesar de ser uma megera, uma casca de ferida, foi útil na nossa história, e eu não sei se a história é verdadeira, mas existe gente assim, e reconduziu essa menina ao caminho do bem. Então, entenda, mesmo as piores pessoas têm lá suas funções diante de um plano maior que nós não conhecemos. Então, procure tratar a todos com dignidade, mesmo que você ache que alguns deles não mereçam isso. Porque se lembre do que aconteceu com o bispo e o Jean Valjean. O bispo conseguiu, através da sua atitude caridosa e de perdão, reconduzir o Jean Valjean a uma vida ética. Ele estava magoado porque ele roubou um pedaço de pão, ficou, sei lá, 14 anos na prisão, quebrando pedra, trabalhos forçados, o que não era uma atitude coerente, né? O crime que ele cometeu não era tão grande assim, podia ser perdoado. E aí a questão mesmo pessoas que parecem a você antipáticas ou inconsequentes, ou que não merecem teu carinho, dê a elas atenção e carinho, que talvez você as reconduza ao caminho do bem. Esse filme, o Rogério Beltrami disse que chama-se Brooklyn. Ok, muito bem, obrigado pela força aí. O Rogério Beltrami também disse que há vários PDFs do livro Os Miseráveis, e até mesmo dos filmes. Ok, se vocês puderem me indicar algum, passem para mim depois que eu vou encomendar às outras pessoas. Nós estamos no Minuto Fatal, eu agradeço a presença de vocês. Prestem atenção nos comentários, que farei aos comentários de vocês amanhã. É muito bom tê-los aqui e espero que vocês espalhem aquilo que estão aprendendo aqui e as demais pessoas compartilhem, porque é compartilhando que vocês mais se aproximam de Deus. Muito obrigado
Boa noite a todos vocês.